Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que aqui estamos para mais um quadro Momento do Evangelho. Nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 1, Eu não vim destruir a lei. Nos estudos anteriores, nós tratamos de Moisés, Jesus e agora nós vamos falar sobre o Espiritismo, que está no item 5, 6 e 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza. Como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a qual ajuda a explicar tudo com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer este mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo o mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o retorno de Deus sobre a terra. Jesus, em muitos momentos, ele falou sobre os Espíritos, ele falou sobre o Consolador prometido aos seus discípulos, quando eles estavam bastante temerosos, tristes, porque ele estava anunciando a sua partida. Então, para tranquilizar os seus espíritos, ele disse o que está em João, no capítulo 14, versículo 16, 17 e 26. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. O Espiritismo, meus queridos irmãos, ele foi fundado pelo nosso querido Allan Kardec em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. À época de Kardec, a ciência
já estava em pleno desenvolvimento. E com o lançamento do Livro dos Espíritos, houve um grande burburinho entre as classes intelectuais, científica, filosófica e, em especial, na igreja. A igreja manifestou-se extremamente contrária porque, como a ciência estava em um crescente, ela havia já desmentido alguns dogmas da igreja. E isso fez com que muitas pessoas que tinham um certo conhecimento abandonassem os preceitos religiosos. E o Espiritismo veio, então, dar uma condição das pessoas conseguirem compreender o que são. Quem sou eu? Né? Da onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O Espiritismo vem nos trazer um grande consolo, porque ele eliminou a morte. A partir do momento em que eu sei que sou um espírito eterno, eu não temo mais a morte. Eu também não fico angustiado, triste, desesperado com a partida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus filhos, porque eles são espíritos que vão para o plano espiritual. E eu tenho a certeza de que, mais dia, menos dia, eu vou encontrá-los. De alguma sorte, o amor vai nos unir. E veio também esclarecer aquilo que Jesus falou por parábolas, né? Veio nos trazer algumas coisas novas, explicar de forma muito positiva, muito lógica, a reencarnação, que é a prova do amor de Deus por cada um de nós. Porque, vejam só, se eu tenho a oportunidade de refazer aquilo que não fiz corretamente, é uma prova de grande amor, porque ele está me dando nova vestimenta carnal em determinado momento, para que eu volte e venha me reconciliar com aqueles a quem eu não fui bom, né? Venha fortalecer os meus laços de família com aqueles que eu amo, com os amigos que eu amo. Vem fazer com que eu possa, estudando, crescer intelectualmente e moralmente. Vem me dizer que fora da caridade não há salvação, ou seja, eu preciso praticar a lei de amor ensinada por Jesus para poder ir para planos mais evoluídos, conviver com espíritos mais livres. E vem nos mostrar que, se eu não fizer tudo isso, eu vou para planos inferiores, aonde eu vou realmente sofrer as consequências dos meus atos. Traz o livre-arbítrio de uma forma muito clara. Então eu não tenho por que reclamar de absolutamente nada, porque tudo o que acontece na minha vida, ele é fruto dos meus atos. Então o Espiritismo vem aclarar a nossa mente. E como Jesus falou, ele vem nos lembrar de coisas que nós acabamos esquecendo. Dos mandamentos que ele nos deixou. O amor ainda não vive nesse nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, passando para a regeneração. Nós ainda temos muito mal arraigado em nós, nas criaturas. E estamos aprendendo, caminhando. E estas ferramentas que Deus, na sua infinita misericórdia, nos proporciona, né? Começou com Moisés, ele nos trouxe os 10 mandamentos, né? E
Pois veio Jesus, e Jesus nos trouxe o amor, nos mostrou um Deus misericordioso, Pai. E o Espiritismo vem aclarar tudo isso e nos mostrar como o Pai é amor, como Ele nos ama e nos dá essas ferramentas para que nós possamos ir raciocinando, para que nós possamos ir meditando e verificamos a lógica que o Espiritismo nos traz, trabalhando em cima disso na modificação individual, fazendo aquilo que nós chamamos de reforma íntima, melhorando as nossas bases morais. Então, meus irmãos, quando surgiu tudo isso, a igreja se desesperou, né? Ficou brava com Kardec, perseguiu. Mas como as ideias lógicas, claras e corretas, elas sobrevivem a qualquer tormenta. E o Espiritismo ganhou força, adeptos entre aqueles nossos irmãos daquela época. E logo, as academias, né, de ciência, os intelectuais da época, eles começaram a estudar o Espiritismo para ver, porque é uma novidade maravilhosa. Veio mudar, fazer uma revolução nos conhecimentos da época. E até hoje, nós estamos com esse conhecimento cada vez mais claro. Cada vez que a ciência avança, ela vem nos mostrar a certeza, a lógica. O que realmente o Espiritismo diz é a verdade. E Kardec foi muito prudente, porque ele era cético. Então, ele estudou todos os fenômenos com calma, né? Ele foi testando aqueles fenômenos, tudo que lhe era passado através dos médios, e ele trabalhou com diversos médios de todas as idades, né? Recebeu comunicações de várias partes do mundo sobre o mesmo tema, e ela divergia na forma, mas não no fundo. Quando ele se sentiu seguro, ele percebeu realmente a seriedade, ele empenhou-se, estudou e aí publicou o Livro dos Espíritos. E nós fomos buscar algum desses intelectuais que vieram comprovar os fatos espíritas. E vamos encontrar Alfred Russel Wallace. Ele foi colaborador de Charles Darwin. E ele afirmou em 1874: os fatos são a opinião dos quais ninguém pode simplesmente se desembaraçar, por mais que tenha boa vontade. Não é exagero afirmar que os fatos principais estão hoje tão bem caracterizados e são também tão facilmente verificáveis quanto qualquer outro fenômeno excepcional da natureza, ainda não reduzido a uma lei. Então ele corrobora os fatos espíritas. William Crookes, Prêmio Nobel de Física, que obteve a materialização completa do espírito Kate King, afirmou na Academia de Londres: eu não disse que isso é possível, disse que isso é. Afirma de forma categórica depois de ter feito todos os testes nesse espírito, né? Ele pesou, ele mediu, ele fez todos os testes para verificar se aquilo era real e constatou a realidade, constatou que o fenômeno é positivo, que nós não morremos, somos espíritos eternos e podemos fazer essa comunicação com o plano material e o plano material com o plano espiritual. Também tivemos o Dr. Gustavo Gellin, professor na Faculdade de Medicina de Lyon. Ele estudou o ectoplasma e as materializações. Obteve montagens de cera impossíveis de serem reproduzidas por outro processo.
e que estão para sempre conservados no Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Os moldes de cera foram de pedaços do corpo, né? De braço, de perna, né? Então ele moldou o espírito, né? E ficou com o molde. Vejam que coisa maravilhosa, né? Então era algo extremamente palpável, verdadeiro. Temos também o professor Charles Richet, da Faculdade de Medicina de Paris, Prêmio Nobel de Fisiologia e autor do Tratado de Metapsíquica. Participou de numerosas experiências, em particular com a médium Eusápia Palladino, e também em 1898 estudou com Camille Flammarion, astrônomo francês, o coronel Albert de Rochas, diplomado e administrador da Escola Politécnica. Também Camille Flammarion. Por muito tempo estudou e vulgarizou os fenômenos espíritas e afirma: não hesito em dizer que aquele que declara os fenômenos espíritas contrários à ciência não sabe do que fala. Com efeito, na natureza não há nada de sobrenatural. Há o desconhecido. Mas o desconhecido de ontem se torna realidade amanhã. E é muito verdadeiro. Não existe nada de sobrenatural na natureza. São todas frutos da lei natural, da lei de Deus. Nada é feito fora dessas leis. Gabriel Delânio, engenheiro admitido na Escola Central de Artes e Manufatura, estudou os fenômenos sem descanso entre 1874 e 1926. Ele merece um lugar de honra por sua impressionante bibliografia de 8 obras muito precisas e detalhadas sobre o espiritismo científico e experimental. Então, debruçou-se sobre a doutrina e fez todo esse trabalho maravilhoso que é do Gabriel Delânio. Nós vamos ter Leon Denis, orador sem igual e grande estudioso da fenomenologia, desenvolveu consideravelmente as consequências do espiritismo no plano filosófico e ético. Fez um estudo maravilhoso sobre este plano filosófico e ético. Leon Denis, voltado para a educação, percebeu que nós só cresceremos quando nós desenvolvermos essa educação, essa ética moral. Leon Denis tem uma citação muito bonita que nós encontramos no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor de sua autoria. Ele diz: crer não é o bastante. Nos dias de hoje, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral terá chance de sucesso se não estiver apoiada sobre uma demonstração lógica, matemática e positiva da fé. E se, por outro lado, não estiver coroada por uma sanção que satisfaça a todos os nossos instintos de justiça. Na verdade, crer já não é mais verdadeiramente uma necessidade. Eu preciso ter uma fé que ela seja raciocinada, que eu saiba o porquê eu creio, o porquê eu tenho esta fé. Eu preciso crer em Deus, mas no Deus de amor, e saber que Ele coordena, que Ele administra a minha vida. Mas Ele me deu um livre-arbítrio, então eu tenho este campo de ação aonde Ele não interfere. As suas leis são imutáveis. E eu percebo, eu aprendo que cada vez que eu transgrido essa lei, eu crio um débito para mim.
E tudo que eu fizer transgredindo a lei, grande ou pequeno, o ato, a ação, eu terei que, hoje, amanhã ou depois, eu vou ter que refazer esse ponto, corrigir esse erro que eu cometi. E normalmente nós erramos contra os nossos irmãos, não é? Nós cometemos os atos porque nós temos muito de orgulho e egoísmo ainda dentro de nós. E Jesus veio combater esses dois monstros que habitam em cada um de nós. E precisamos, então, adentrar a doutrina espírita, estudá-la com muito carinho, para descobrir a nós mesmos. A partir do momento em que eu começo a fazer esse estudo, eu vou me analisando e vou percebendo onde eu devo fazer as minhas mudanças. E normalmente nós vamos perceber que nós temos que aplicar a lei do amor, ensinada por Jesus. A indulgência, a benevolência, o perdão. Isso é a prática da caridade moral. E o Espiritismo tem como bandeira: fora da caridade não há salvação. Eu não posso ajudar o próximo se eu não tiver amor dentro de mim. Eu posso dar coisas para ele, mas doar-me, servir como Jesus nos serviu, só a partir do momento em que eu pratico a caridade verdadeira, a caridade moral. Eu vou dar um pão, mas esse pão vai com todo o meu carinho, todo o meu amor, e quem recebe, né, tem a impressão de que está me dando, não está recebendo. Eu vou tratar todos do mesmo nível. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar. Mas vem nos mostrar mais, vem nos mostrar o plano espiritual. Vem me dizer que eu sou eterno, que o que morre são as coisas materiais. Então, tudo que é material tende à destruição. O meu corpo, a minha casa, a cidade, todas elas vão se renovando. E o meu espírito, a partir do momento em que eu desencarno, ele vai para o mundo espiritual. Então eu preciso conhecer esse mundo espiritual. Eu preciso saber como é que ele é, como é que ele é repartido por departamentos. Né? Quando eu morrer, eu vou para onde? Então, por que eu estou aqui? Por que eu sofro? Essas respostas nós obtemos no Espiritismo. Para onde eu vou depois que eu sair daqui? Que nível de plano eu vou? E vem nos mostrar uma doutrina que eu considero uma das mais belas, porque por ela eu tenho uma impressão, é uma impressão do amor de Deus. Eu tenho a dimensão do amor de Deus sobre cada um de nós, que é a reencarnação. Porque a reencarnação, ela é uma oportunidade que ele nos dá para crescimento em todos os níveis da nossa vida. Crescimento moral, intelectual, espiritual. Então, cada vez que eu reencarno para progredir. Eu não reencarno para sofrer. O sofrimento sou eu que criei no passado e crio atualmente. Eu reencarno para progredir, que é isso que ele quer que nós façamos. Então, é um amor muito profundo, porque ele está me dando oportunidades, e ele vai me dar oportunidades sempre. E não importa o crime que eu cometi, o erro que eu cometi, eu vou ter a oportunidade, novamente, de retificar isso. E isto é de uma beleza, de um amor muito profundo.
Porque nós aqui não costumamos dar muita oportunidade para as pessoas, né? Nós damos uma, duas, da terceira não mais. Mas Deus não faz isso conosco. E nós já reencarnamos e vamos reencarnar, quer queiramos ou não, aceitemos ou não, quantas vezes forem necessárias. O que nós precisamos verdadeiramente fazer é nos debruçarmos sobre a doutrina espírita. E para isso nós temos o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, que nos traz a parte filosófica da doutrina. Nós temos o Livro dos Médiuns, que nos traz o processo de comunicabilidade, como é feito essa comunicabilidade dos espíritos para conosco e de nós para com os espíritos. Quais os meios que nós temos para fazer isso? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, esse que estamos estudando, que tem as leis morais do Cristo. Os espíritos vêm comentar. E Kardec também dá a sua contribuição sobre cada passagem do Evangelho, deixando uma forma muito mais clara, muito mais fácil de nós entendermos. Algumas passagens que na época de Jesus ele não poderia ter esclarecido porque nós não tínhamos estrutura espiritual, moral e nem intelectual para compreender. Isso nós percebemos também o amor de Jesus e de Deus para nós. Vai nos dando o alimento de acordo com as nossas condições de absorvê-lo. É a mesma coisa, nós não vamos dar ao bebê, né, uma feijoada. Nós temos que ir dando a ele os alimentos de acordo com o crescimento e a absorção do seu corpo, para não prejudicá-lo. Assim é o Evangelho, assim ele nos trouxe. E agora ele abre um leque muito grande de estudo e de compreensão. Depois nós vamos ter o céu e o inferno, a justiça divina, que vai nos mostrar que Deus é amor puro. Não existe esse negócio de o espírito ser bom e ficar contemplando Deus eternamente e nem sofrendo no inferno eternamente. Existem as oportunidades. E lá vai mostrar que ele te explica céu, inferno, anjo, né? E vai nos mostrar na segunda parte o exemplo de espíritos que vêm nos trazer as informações, como foi a sua passagem, a sua morte. Como é que ele despertou do outro lado, em que condições. Então tem os espíritos que despertam no mundos felizes, bem, no mundos mais intermediários e vai descendo até aqueles que estão em estado de profundo sofrimento. Nós vamos encontrar a Gênese. Na Gênese nós vamos ver a parte científica da doutrina. O processo de formação dos mundos, dos seres, as vibrações, os pensamentos, os fluidos. Então é muito material para que nós possamos ir descobrindo sobre o nosso respeito. Então eu convido a todos a mergulhar no Espiritismo, ir estudando, mas estudar, não importa a religião que você tenha, é importante estudar para se conhecer, não é? Porque o Espiritismo não veio para tirar ninguém das suas religiões. Ele veio para nos trazer a verdade, porque a lógica e os fatos estão ali. Então não tem como nós ficarmos contestando, né, aquilo que é claro, aquilo que é verdade. Ele veio destruir esses bezerros de ouro que foram construídos. Então nós necessitamos, nesse momento, de trabalharmos nesse estudo
irmos sem ideias preconcebidas, irmos de forma positiva e clara estudar o Espiritismo. E nós ficamos então por aqui, agradecendo a cada um de vocês, rogando a Jesus que os abençoe, leve muita luz, muita paz aos seus corações. E que nós, semana que vem, possamos estar juntos para continuarmos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo.